Aleluia! Graças a Deus. Aleluia, ousado e impressionante o amor de Deus. Glória a Deus. Pode assentar, irmãos. Vamos ver aqui um vídeo. Amém? Um vídeo. Vamos lá. Se quiser apagar aqui para nós as luzes. Aí, Carlão, só. Mas... Nós não podemos mudar tudo na nossa vida, mas nós podemos mudar como nós temos reagido diante de muitas circunstâncias nas nossas vidas. Chore, mas não continue chorando. Peça, mas glorifique também. Nós buscamos muitas coisas do Senhor, mas nós precisamos aprender a ser gratos e agradecer ao Senhor, porque o nosso Deus tem feito coisas gloriosas nas nossas vidas. Ele tem movido e operado grandemente. E existem muitas coisas ainda que Ele tem para as nossas vidas. Mas nós precisamos lutar contra esse sistema. Nós não podemos nos conformar com tudo aquilo que nos é dito, porque realmente o que importa é o que está aqui, ó. É a palavra de Deus. É aqui, igreja. Chegou o tempo de nós vivermos esta palavra de uma maneira intensa. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, esse é um vídeo, né, da mensagem que foi postada hoje. E sempre nós estamos lá, né, o Dinei está fazendo um excelente trabalho, colocando todas as mensagens que estão sendo ministradas, gravadas, né? Além de estar sendo transmitido ao vivo, está sendo gravado também. Então hoje foi colocada essa mensagem que a pastora ministrou. E lá no canal, né, do IEF, Filadélfia Jaqueline, no YouTube, você vai acessar todas essas mensagens lá e está sendo uma bênção. E pedimos a vocês também que não se inscreveram no canal, nos ajudar lá, inscrevendo lá no canal, onde estará ajudando também, amém? Divulgando, compartilhando em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Então lá tem a mensagem. Hoje nós vamos ter a mensagem do pastor Wander, que vai ministrar a palavra de Deus, amém? Então vamos lá, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Louvo a Deus pela vida de cada um aqui presente. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder meditar na palavra do Senhor. Agradeço aos pastores pela confiança. Irmãos, concordam comigo uma coisa: não é muito fácil ter que ministrar uma palavra aqui depois do que recebemos hoje de manhã, não é isso? Se você não veio para ouvir ao vivo, como o pastor disse, você pode ver depois na gravação o quanto Deus tem sido generoso, quanto Ele tem fluído deste altar para as nossas vidas. E eu vejo isso até uma questão de fim dos tempos, irmãos. Prepara, Jesus está voltando realmente, irmãos. Não é tempo mais de protelarmos, né, essa nossa decisão para com o Senhor. Amém? É engraçado que passou esse vídeo ali, eu pensei, eu vou deixar passar mais umas 4 vezes ali, porque é mais ou menos o que eu ia falar mesmo, não é isso? Então fica parecendo até que a gente combinou de fazer a coisa. Eu fico impressionado com o Espírito Santo nisso aí. Hoje, depois da escola, o pastor me disse: olha, você traz a palavra hoje? Eu disse: sim, tá bom. E fui para casa pensando. Porque o pastor trouxe uma mensagem aqui, ele sempre falava nos detalhes. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Coisas pequenas fazem total diferença na nossa vida. E quando eu fui para casa pensando nessa questão dos detalhes e meditando ainda um pouco mais na palavra ouvida, o Senhor me conduziu para uma cena, para um relato bíblico que é muito rico em detalhes. E por Jesuscidência, como se diz, nem sei se existe essa palavra, né? Solta um vídeo ali da crucificação de Cristo. E eu quero ler exatamente João, capítulo 19, versos 17 ao 24. Irmãos, entenda como você quiser, mas é de Deus para as nossas vidas nesta noite. Amém? Os irmãos encontraram?
João, capítulo 19, do verso 17, e vamos ler até o 24. Amém? Queridos, por um momento, por gentileza, você pode colocar sobre os seus pés, se você pode, se você não pode, tudo bem, mas vamos ler a palavra do Senhor, que está dizendo assim, no livro de João, capítulo 19, do verso 17 até o 24, diz assim a palavra do Senhor. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. E respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram seus vestidos e fizeram 4 partes, uma para cada soldado, uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida de alto a baixo, não tinha costura. E disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Amém. Inclina sua cabeça, vamos orar ao Senhor, consagrar este momento ao Senhor. Consagra a sua vida ao Senhor, o seu coração ao Senhor. Agradeça ao Senhor por este dia em que Ele te concedeu de saúde, de paz, de alegria, e por estar na casa do Senhor. Mas eu não tenho dúvida, o Senhor tem uma palavra para você nesta noite. Eu estou aqui para ser uma voz profética de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus eterno, santo e soberano, estamos aqui, Senhor Deus, diante da Tua palavra lida, Senhor Deus, e suplicamos que o auxílio do Espírito Santo, para que essa palavra possa ser traduzida em mensagem, que vá de encontro à necessidade, que vá, ó Deus, como resposta de oração dos Teus filhos. Deus, que os Teus filhos que aqui estiverem, ou que nos acompanham, Senhor Deus, através da tecnologia, que eles possam, Deus, não estar perdendo o seu tempo, possam receber do Senhor, e que essa palavra venha fazer diferença em cada um que ouve esta palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. A igreja pode se assentar, dando glória a Deus. Amém? Muito bem, queridos. Uma coisa bastante interessante, né? Quando as coisas se encaixam. Eu cheguei ali, o irmão virou para mim e disse: ô irmão, até quando é para dar errado, se Deus está no meio, dá certo. Eu falei: será se ele viu o que eu ia falar aqui? Mas tá tudo bem. O Espírito Santo é assim mesmo. Depois vem essa questão do vídeo que foi passado ali, e depois eu tenho uma palavra que eu queria mostrar ali no gráfico ali, e as coisas não funcionavam, mas a eficiência é tanta, sabe, irmão? Nós estamos bem dotados aqui de cooperadores, já deram um jeito, já vamos passar, porque é de Deus e vai ser necessário. Amém? Então glorificamos a Deus pela vida ali dos irmãos do som, da tecnologia ali, que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Amém? Queridos, a mensagem é interessante do texto que eu acabo de ler. Talvez nós a resumíssemos em uma pergunta: o que é a cruz para você? Apenas 2 mastros feitos assim? Muitas perguntas e respostas podem ser entendidas quando você consegue definir para a sua própria vida o que é a cruz para você. Porque, olha, irmãos, não esqueça, atentem, recebam isso da parte de Deus. O que é a cruz para você, assim é a sua vida.
E ao longo desta mensagem, ao longo desse texto, você vai entender e vai compreender a cada detalhe que é interessante. Nós não podemos passar de largo sobre o que é a cruz. Eu quero que você saia daqui hoje com uma definição. Se você nunca parou para pensar, eu quero que você saia daqui hoje entendendo o que é a cruz para você. São muitas definições. Nós andamos por aí. Se você vê uma cruz em um prédio, você imagina que ali esteja um hospital, uma casa de saúde ou qualquer coisa. Se é um galpão mais ou menos no formato de um templo, automaticamente você liga isto a uma igreja. Se você vai no interior, nos sítios, os sitiantes costumam colocar na entrada dos sítios aquelas cruzes grandes. E você fala, olha, tem alguém ali que professa a fé cristã e usa aquilo ali como parte da sua liturgia, como parte da sua devoção. Ou seja, onde nós olharmos e virmos uma cruz, automaticamente a nossa mente, ela nos sugere, ela nos dá a resposta. Mas a pergunta de Deus para a nossa vida nessa noite é o que realmente nós vimos numa cruz. Todos nós somos pródigos em dizer, olha, o Senhor disse que se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Todo mundo sabe falar isso, mas e o que é a cruz? Qual é a definição dela na sua vida? Aprenda e encontre uma definição, porque ela vai fazer total, absoluta diferente no seu modo de viver. Você que viaja, eu acredito aqui que todo mundo tem viajado, tem ido para lugares distantes e volta e meia, sempre numa curva muito perigosa, está lá 1, 2, 3, 4 ou até mais cruzes espetadas. E o que você logo vem à mente? Aqui houve um acidente, aqui morreram pessoas. Agora, o que é interessante, irmãos, que a nossa geração, a nossa sociedade consegue associar a cruz apenas à morte, consegue recorrer à cruz como uma simbologia que vai livrá-lo do mal que existe além da vida. Todo mundo passa, as pessoas passam a vida sem um compromisso com Deus, uma vida devassa, preocupado com o seu salário, preocupado com uma casa nova, um carro novo, preocupado com muitas coisas novas, mas no fundo, ele sabe, tem uma alma para dar conta ao Criador. E quando ele se vê diante da morte, logo se coloca uma cruz no caixão, coloca-se uma cruz no carro funerário e vem aquele negócio todo. Pessoas põem uma cruz no painel do carro e associam a isso a um livramento. Embora eu não esteja aqui condenando nenhuma atitude dessas, eu apenas estou dizendo que é inútil. Porque a cruz, ela tem efeito na sua vida quando em plena consciência, quando no momento de paz, quando no momento de tranquilidade, você consegue defini-la na sua vida. Não é só no momento que se parte, não é só no momento que vai do outro lado. E talvez você pense, olha, mas por que tanta preocupação com uma cruz e associá-la a uma morte? É porque todo ser humano, a triunidade do ser humano, ela é formada assim. O homem, ele é essencialmente um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. O espírito liga o homem às coisas espirituais, às coisas do Criador. A alma liga o homem, através da alma o homem tem a sensação das coisas deste mundo, nos sentidos que o corpo onde a alma habita. E numa sociedade depravada, uma sociedade devassa, uma sociedade preocupada só com a alma, só com o corpo, o espírito vai ficando de lado, se mantendo ali na sua angústia, mantendo ali de um lado, deixado de um lado, e no momento do aperto, no momento da decisão, ele não sabe o que significa, mas recorre logo a uma cruz, pensando, olha, isso vai resolver o problema. Se tiver uma cruz no caixão, certamente vai chegar e vai ser reconhecido como cristão. É um mero ritualismo, uma mera formalidade, porque eu volto a repetir, a cruz ela só tem validade, ela só faz sentido quando ela tem uma definição na nossa vida no dia a dia. Note que o texto começa dizendo que Jesus, levando às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, o lugar da caveira. Já começa com muito martírio, sabe, irmãos?
Jesus, quando sabia que ia ser, se você ler os capítulos anteriores, Jesus, quando pressentia a sua morte, Jesus, quando sabia e tinha consciência do que estava para acontecer e que o tempo estava se apertando, ele ficou tão intenso que a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. A gente pensa, falando assim, na frieza, no conforto da nossa vida, olha, Jesus foi crucificado. A gente não entende, a gente não para observar os detalhes, o nível de sofrimento que Jesus foi submetido. Para quê? Para que hoje você pudesse dizer que é livre. É livre. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem lá no Éden. O que era o Éden? O que era o paraíso? Além de todas as coisas boas, além da ausência de problemas, o homem, ele tinha lá no Éden um momento todos os dias, na viração do dia, no momento específico, ele tinha um encontro com o Criador. Tudo que nós buscamos hoje, tudo que nos traz anseio hoje, é ter um encontro com o Criador. Mas por falta de entender essa necessidade, nós tentamos substituir com trabalho, com prazeres, com festas, com um monte de coisas, com um monte de distrações. Mas desde o Éden, tudo que o homem ansiava, mesmo em meio a uma vida sem problemas, eu quero crer que ele já guardava ali o momento em que Deus chegava no jardim, sentava. Eu quero imaginar a cena. E aí, Adão, como foi o seu dia, Adão? Olha, Senhor, já pensou você dialogar com Deus assim? Bom, estou aqui falar do Criador, do dono da sua, da minha vida, da sua e da minha alma. E ele ali sentado frente a frente, conversando com o Criador. Mas um dia, irmãos, um dia ele pecou. A primeira coisa que ele fez, escondeu. Na consequência do pecado, foi expulso do jardim. E agora aquele encontro que era diário, cessou. E da geração de Adão, os tempos foram passando e Deus foi desenvolvendo planos para que o homem voltasse a ter comunhão com ele. Numa determinada época, na época da lei, o homem pecava, sacrificava a vida de animais, havia derramamento de sangue de animais, para que o homem então apagasse os seus pecados e voltasse a ter uma comunhão com Deus. Mas era apenas um paliativo, porque a Bíblia diz que Deus tinha um plano perfeito, e o plano perfeito era que um dia o próprio Filho morreria em resgate de muitos, em resgate das nossas vidas. Olha que coisa maravilhosa, já é uma coisa boa para se ver na cruz. Jesus, ao morrer ali, nos fez livre de estar sacrificando uma ovelha, sacrificando um animal, todas as vezes que nós nos sentíssemos em pecado. Ele abriu, a cruz foi a chave da porta dos céus, abriu, não há mais separação entre o homem e Deus. Através da cruz você se achega a Deus livremente. Por quê? Porque um dia um homem santo e justo derramou a sua cruz no Calvário para a remissão dos nossos pecados. Ele então carregava a sua cruz junto ao Gólgota. E é interessante que o lugar chamado Caveira, e é muito interessante, há muitas definições por que esse lugar chamava Gólgota, por que esse lugar chamava Caveira. E há uma que eu acho até interessante, não quero dizer que seja verdadeira, porque há detalhes na Bíblia que eles passam através da tradição. Não há nenhum documento escrito que comprove isso. Mas os irmãos podem entender que no Éden, quando o homem pecou, o Senhor disse que colocaria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Que um dia a semente da mulher pisaria, não é isso? A cabeça da serpente. Este faz parte do plano redentor. E agora nós vimos muito interessante que nos tempos bíblicos, são umas liturgias bastante interessantes, detalhes bastante interessantes que se encaixam. O lugar chamava caveira, muitos dizem porque se assemelhava a uma caveira, mas há uma definição que diz o seguinte, que quando Davi matou Golias, que era um acusador,
Golias era um acusador. Você lembra o que Golias falava lá no arraial? Dizia, olha, não tem homem aí não? Quem é de vocês? Davi chegou e disse, olha, quem é esse incircunciso que afronta o Deus de Israel? Não foi assim? Depois que Davi matou Golias, ele pegou a cabeça de Golias e levou para onde? Levou para Jerusalém, mas é profético isso, porque na época ainda não existia Jerusalém. Existia Jebus, a terra dos jebuseus. Jerusalém surgiu muito tempo depois, quando Davi conquistou Jebus, quando Davi fez com que ela fosse a cidade do rei, daí que ela passou a chamar Jerusalém, Yerushalai, cidade de paz. Mas profeticamente, num ato profético, ele levou a cabeça, e a entrada de Jerusalém havia um monte. Há uma teoria que diz que foi naquele monte que ele largou aquela caveira, que 1000 anos depois, onde foi fincado a cruz com aquele que viria e veio e fez o resgate de toda a humanidade. Nós falamos sobre detalhes, é tudo muito importante, nada está escrito nas escrituras por acaso. Gólgota ou Gulgatã é crânio, caveira, cabeça. Muito provavelmente, talvez, foi o lugar onde Davi tenha depositado a cabeça de Golias, e a profecia vem se cumprindo nesse ato aí. E o que é mais interessante, queridos, que depois de todo o sofrimento do Senhor, depois de toda a dificuldade do Senhor, sabemos que ele era inocente, sabemos que ele não tinha pecados, não havia nada nele em que os sacerdotes fizessem para o condenar, que achasse uma falta nele para o condenar. Eles o crucificaram, mesmo assim em meio a 2 malfeitores, e mesmo até na hora da morte, ele estava presente com pecadores. Até um pouco antes da sua morte, ele se encontrou ali para poder salvar uma vida. Porque um malfeitor disse, Senhor, lembra de mim quando estiver no seu reino. Ele disse, olha, hoje estarás comigo no paraíso. Um conheceu, eram 2 malfeitores. Um queria descer da cruz, olha, desce daí e tira a gente também. Vamos voltar para a vida boa, vamos voltar para o pecado, vamos voltar a fazer o que a gente fazia. A vida aqui está boa. Muitas pessoas querem abandonar a cruz, porque cruz é sinal de dedicação, é você estar preso a alguma coisa, é sinal de compromisso, não tem como descer, não tem como fazer nada. Não é isso? Ele estava ali então, preso junto com os malfeitores. Depois de o crucificarem, Pilatos então decidiu, presta atenção que coisa interessante. Pilatos, um homem sem conhecimento, um homem assim, sem o conhecimento da fé, sem o conhecimento da verdade, ele escreveu lá, ele mandou escrever uma tabuleta em cima da cruz de Jesus, dizendo, olha, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas por que essa tabuleta? Qual a importância dessa insígnia? Qual a importância dessa escrita? Porque no império funcionava assim, quando se condenava alguém à morte, colocava-se sobre a cruz de onde ele estava o crime que ele cometeu. Se era ladrão, se era estuprador, colocava lá, porque além de ser morto publicamente, era para expor ainda uma grande vergonha àquele e à família daquele a qual a pessoa havia fazido parte. Não é isso? Qual família hoje gostaria de ver alguém executado e uma tabuleta lá no caixão dizendo, olha, esse aqui foi executado porque era um sem vergonha, era um estuprador, incomodava a família dos outros. Ninguém aceita, apesar de ser um cadáver, exige-se hoje o maior respeito possível. É até crime quando se viola um cadáver. Então, mas o Império Romano, ele além de executar as suas vítimas, ainda colocava na tabuleta o crime que ele havia cometido. E você talvez está pensando, mas ser rei dos judeus é um crime? Note bem que a Escritura aqui traz o texto da seguinte forma, dizendo que foi escrito em 3 idiomas. Foi escrito no hebraico ou no aramaico, algumas versões trazem como aramaico, foi escrito no latim e foi escrito também
no grego. Mas e o que isso significa? O que isso representa? Mas eram as 3 línguas oficiais, as línguas mais faladas da época. Talvez se fosse hoje, usaria o inglês em lugar de uma língua dessa, em lugar de uma inscrição dessa. Irmãos, olha, escuta. O plano de Deus, ele é tão perfeito que até nos detalhes dessas frases ali contidas, nós encontramos verdades para as nossas vidas. Pilatos escreveu na tabuleta o crime de Jesus. Por quê? Porque Jesus foi condenado. A língua, o hebraico, era a língua da religião. Era como se Pilatos estivesse dizendo: olha, vocês sacerdotes, vocês religiosos, também condenaram este homem. Ele está sendo condenado por vocês. A língua grega era a língua da cultura, era a língua dos intelectuais, era a língua das cabeças pensantes da época. Porque o que acontece, irmãos? Toda a sociedade sempre foi julgada, condenada e conduzida pela religião, tudo simultaneamente, pela religião, pela política e pelos intelectuais, ou seja, pela cultura. Nos dias atuais não é diferente. Qual o grande problema dos seres humanos? Qual a causa de muitas guerras hoje? São as guerras religiosas. Qual o problema que está devastando o nosso país hoje? A guerra da chamada cultura. É impressionante como a cultura, como o modernismo tem invadido o evangelho, tem dissolvido o evangelho, sabe? Não consigo entender como as pessoas que lavadas, remidas no sangue do Cordeiro, estão sempre atrás de novidades, estão sempre atrás de desmistificar alguma coisa que já foi feita, já foi consumada. Jesus na cruz do Calvário, ele usou uma expressão antes de morrer, a última frase: está consumado. Não há mais nada a fazer, não há mais nada a inventar, é só seguir o que está feito, só seguir o que está traçado, porque o plano de Deus é tão perfeito que eu até arrisco a compará-lo, ou seja, arrisco a entendê-lo dentro da chamada terceira lei de Newton. Os irmãos que estudam sabem disso, a lei da reação, da ação e da reação, que diz que toda ação ela tem uma reação igual e contrária. Irmãos, na ação de todo o sofrimento da cruz, a reação que nós não estamos tendo hoje é viver intensamente o plano de salvação que Deus criou para as nossas vidas. Nós temos que entender, temos que conscientizar a profundidade disto que aconteceu na cruz. Queridos, nós vamos observar agora alguns detalhes do seguinte. Pilatos então escreveu na cruz um título. O irmão, pode soltar o slide número 1 aí, irmão, por favor? Tá ali, uma tabuleta que eu achei na internet. Tá lá, primeiro a língua hebraica, segundo a língua latim, que eram as né? E depois temos ali o grego. Obviamente eu não vou, as outras duas não vou me arriscar a ler nada não, porque não faz sentido. É apenas que para você entender que no alto da cruz de Cristo estava uma tabuleta escrita daquela forma. E eu quero chamar a sua atenção apenas para um detalhe, porque os judeus, você sabe, eu quero que você entenda uma definição seguinte: judeu é um povo que possui uma emuná, é uma raça. Não é necessariamente quem nasce em Israel. Quem nasce em Israel é israelense. Um judeu ele pode nascer tanto em Israel quanto no Brasil, quanto em qualquer outra parte do mundo, porque judeu é sangue, é DNA, é genética. E esta era a classe religiosa dominante, não é isso? Que se considerava herdeiros do plano de Deus. Quem não tem essa genética da raiz de Judá, ele não é necessariamente um judeu, ele é um prosélito. Ele se converteu ao judaísmo, ele segue a religião judaica, mas necessariamente ele não era um judeu. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Irmão, vê o segundo slide, por favor, irmão. É pouca coisa aqui, irmão, não vou te encher muito a paciência, não. Que interessante que esta frase que está ali é a frase hebraica. Esta frase mexeu com a estrutura de todos os religiosos
judaicos. E eu vou te explicar por quê. Eu vou te explicar por que mexeu. Se você quiser ver ali, olha, da direita, o hebraico é da direita para a esquerda. Yeshua Hanatzaret Vemelech HaYahudim. Jesus, a maioria das traduções bíblicas, elas dizem assim: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Elas omitem o como artigo definido. E isto, irmãos, é mexer na Escritura, é alterar um tio que Jesus uma vez condenou que não se fosse feito. Porque no texto, só algumas versões, e apenas a Bíblia LTT é que traz essa tradução real. Yeshua HaNazaret Vemelech HaYahudim. Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Porque o artigo definido o faz total e completa diferença nesta frase aqui. Jesus, o Nazareno. Não era de um outro lugar qualquer. Definir um lugar, porque o artigo definido, ele serve para definir grau e para também definir número. Ele serve para definir se a pessoa, se é um homem, se é uma mulher, né, masculino e feminino, e também número, se é uma ou se é duas pessoas. E ainda define o personagem pelo qual nós estamos tratando. Jesus não é um Nazareno, não é um rei, ele é o rei, ele é o Nazareno. Amém? Você consegue entender isso, querido? Mas agora, por que esta frase assustou tanto aos sacerdotes que eles correram para Pilatos? Muda isso aí. Muda isso aí. Sabe por quê, irmãos? Esta frase, ela mostrou para os judeus uma coisa que eles recusaram a vida toda ver e entender em Jesus. Por isso que eu disse, o problema da nossa geração é que ela não está conseguindo ver na cruz algo que define a sua vida. Os judeus continuaram, e a maioria continua até hoje, esperando pelo Messias, porque eles recusaram a vida inteira entender que Jesus é Deus. Mas aonde está ali dizendo que o homem, que ele não era Deus, irmãos? Ou que ele era Deus, onde está a confirmação? Note, eu quero dizer para você o seguinte: o judeu, eles têm muito essa coisa do cabalístico, eles têm muito essa coisa do acrônimo, eles têm muito essa coisa de pegar uma palavra e fazer com que ela valha por uma sentença. Eu não sei, já disse algumas vezes, se os irmãos já viram uma mezuzá, uma caixinha que numa residência ou num comércio judaico, eles colocam na entrada da porta uma coisinha assim, com uma inclinação para o lado da rua. Vocês, irmãos, já viram isso? Naquelas lojas de Barro Preto tem bastante disso lá. Então, eles têm sempre essa caixinha ali, e gravado lá dentro tem um texto sagrado, gravado em couro de animal caché, de animal limpo, e o judeu coloca aquilo ali, e eles têm muito essa coisa de observar detalhes. Nessa mezuzá, eles usam sempre, ali da direita para a esquerda, aquela segunda letra ali é um shin. Eles têm sempre nessa mezuzá o shin, que é a primeira letra de um acrônimo Shaddai. Shomer Daltiot Israel, guardião das portas de Israel. Eles têm lá o Shin, eles entendem que isto, ele está tratando Deus como um guardião da sua porta, da sua entrada, da sua saída. E o que eu quero dizer para você, e quando eles bateram o olho nessa frase, você não fala hebraico, eu também não falo, eu sei de algumas palavras. Você não está vendo nenhum agravo nisso. Mas o judeu, o sacerdote, o estudioso, o praticante, ele viu uma tremenda ofensa. Por quê? Porque ele não queria aceitar aquilo que estava vendo. O terceiro slide, por favor, irmão. Eu fiz ali em destaque as primeiras letras das 4 palavras em azul. Está destacado ali o Iod, o rei, o Vá, o rei, que é esse nome de baixo aqui, tetragrama sagrado. Eles, quando bateram naquela frase, o olho naquela frase, eles disseram: não pode ser. Não, está errado, está tudo errado. Não aceito que este homem seja Deus.
Não dá, muda lá. Se você mudar uma frasezinha, coloca lá que ele disse que é, mas não fala que ele é, fala que ele disse que é. O tetragrama seria alterado, a ordem da frase seria alterado ali, aquelas primeiras letras, e não formaria o que está embaixo. Deus, Jeová, o tetragrama sagrado. É muito interessante isso, irmãos. Você talvez não sabia por que os judeus ficaram tão irritados, por que eles ficaram tão aborrecidos, por que eles ficaram tão chateados. É porque eles não queriam entender que Jesus era Deus. Você talvez não entenda hoje porque pessoas tatuam uma cruz no braço, porque expõem uma cruz no pescoço, põem uma cruz na estrada, põem uma cruz em qualquer lugar, mas continua recusando e a entender e aceitar que Jesus é Deus. Os judeus ainda hoje não aceitam, não são parte do plano de salvação, porque não recusaram aceitar. Pilatos então disse: olha, o que eu escrevi, eu escrevi. Note que um homem que nem entendia de nada, ele não se interessava pela questão da religiosidade judaica. Ele não se interessava por isso, mas ele manteve a sua palavra, e ela ecoa até os nossos dias atuais. Jesus é Deus. Amém, irmãos? Amém? Você vai conseguir, a partir desta data de hoje, melhorar o seu relacionamento, entender melhor o que é a cruz para você. Você vai conseguir olhar para uma cruz, e muita gente diz: olha, eu vejo uma cruz vazia, porque Jesus já ressuscitou. Mas na realidade, irmãos, o que acontece é o seguinte: a cruz vazia, mas o texto que eu li, Jesus ainda estava crucificado. Todas essas coisas estavam se passando ali, naquele momento. Você tem que entender isso. Você tem que basear a sua vida. Você tem que abraçar a sua cruz, seguir ao Senhor, porque fora do Senhor não há solução. Porque o ser humano hoje, ele vive sempre atrás de novidades. Por que as coisas estão se deslanchando para o outro lado da realidade? Por que o evangelho hoje às vezes se encontra tão dissolvido? Porque cada dia surge pastores com milhares de seguidores, cantores com milhares de seguidores, e cada um quer colocar a sua forma de entender a fé. Cada um, então, tem gerado uma confusão. Sabe, irmãos, eu não consigo entender como as pessoas pagam para ir a esses lugares. Sabe, chega a ser aborrecido, chega a ser chato você abrir a internet às vezes e ver certas coisas. Não tem um minuto que não aparece um pastor oferecendo congresso, oferecendo campanha, oferecendo venda disso, venda de água, venda de feijão, venda de sal, venda de vela, venda de um monte de coisa. Não há um momento, sabe por quê? Porque o ser humano tem sido negligente no seu raciocínio, tem recusado abraçar a cruz, tem recusado olhar para a cruz e sentir as suas próprias misérias, sentir que foi por nós que Jesus passou por aquilo. Limita-se à cruz como um símbolo a ser usado no momento de necessidade. Assim como também às vezes usa a Bíblia como símbolo no momento de necessidade. Abre lá na estante, deixa lá, e aquilo fica ali, mas não procura entender, não procura ver o que lá está escrito. Charles Spurgeon, uma vez, ele disse uma frase: olha, algum de vocês tem tanto pó nas suas Bíblias que dá para escrever nela com o dedo: condenados. É verdade. Irmãos, a fonte do nosso raciocínio, a fonte da nossa vida espiritual é a Escritura Sagrada. É entender os textos, é se incomodar com o que ali está escrito. Porque as pessoas gostam demais de novidade, não é? Aparece um pastorzinho aí falando um meio de coisa, porque agora é assim, ó. Outro dia eu vi achei tão interessante. Ele diz: olha, o pessoal mais antigo que me perdoa, mas hoje é diferente. Sabe, o pessoal antigo, o pessoal que doido, chamar a gente de velho. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Irmãos, eu vou dizer para vocês que são mais jovens aqui, ó. Se o evangelho chegou aqui, é porque nós velhos passamos por muita luta para que ele chegasse. Senão ele teria se dissolvido.
O evangelho ele não se perdeu através do tempo, porque pessoas sacrificaram as suas vidas. É isso, irmãos. Sabe o que eu estou querendo alertar a igreja, as pessoas que me ouvem? Seleciona melhor a quem você ouve, querido. Seleciona melhor a quem você segue no Instagram, no YouTube, no Facebook, eu sei lá na onde é mais, que é o alcance dessa mídia social. Rejeite essa coisa. Quando vir muita novidade, você pode ver que está deturpando. Sabe, eu fico angustiado com tanta tradução da Bíblia. É linguagem não sei o que, é Bíblia da mulher, é Bíblia do homem, é Bíblia do menino, é Bíblia do cantor fulano, é uma lambança toda. E depois as pessoas ficam perdidas. Eu já vi pessoas, até já me perguntaram, qual que é a Bíblia certa, irmão? Não é, mas é muita coisa. Porque o ser humano está atrás de novidades, sabe, irmão? Antigamente a gente falava daquelas campanhas esquisitas, mas hoje, grandes pregadores também, ele fala um pouquinho da palavra, daí a pouco, olha, vai no meu congresso para você ouvir o resto. É assim que funciona. Um dia eu estava ouvindo uma palestra, uma palavra de um pregador, eu não vou citar o nome, não quero ferir sensibilidade de ninguém, não quero criar problemas, irmãos, eu quero falar o que eu senti. Eu concentrei, estava uma delícia a palavra do homem. Aí de repente corta o vídeo e ele fala, se você quiser saber mais, ligue para tal número e peça o CD. Então para que colocou isso aqui? A gente fica ali com cara de taxa, não fica? Fica assim estranho. Irmãos, e o evangelho é grátis, o evangelho, sabe, irmãos? Irmãos, olha, eu não tenho dúvida do que eu estou te afirmando aqui, não. As pessoas às vezes vão num congresso, e são congressos dentro dos próprios templos, que onde já não há tanta despesa, o cara paga para assistir um culto, porque é o fulano que vai lá estar pregando. Irmãos, ele não vai pregar nada diferente do que você tem visto fluir aqui nesse culto. Não vai ouvir, você não vai ver nada diferente. Se você vê os vídeos aí da IRF, não é diferente, querido. Aí as pessoas às vezes lotam, e são 6 milhões seguindo, e 8 milhões seguindo o outro, e 850 mil seguindo o outro, e aquela coisa. Irmãos, aprenda a selecionar, aprenda a viver a sinceridade da palavra, aprenda a ver na cruz um homem que sofreu inocentemente, para que você hoje fosse livre, para que você pudesse hoje estar sentado aqui, para que você pudesse ser incomodado pelo Espírito Santo, para que você possa sentir as suas misérias. Eu lamento profundamente porque há uma lógica que a gente não consegue contrariá-la. Jesus falou para os seus discípulos uma vez assim, o mundo vos odeia porque vocês não são do mundo. Se você fosse do mundo, o mundo vos amava. Ou seja, se eu e você não somos desse mundo, nós pertencemos a uma outra pátria. Normalmente outras pátrias também têm outras línguas, não é isso? Quem já teve a oportunidade de estar em Portugal sabe que é quase um mês para você entender o que aquela gente fala, apesar de falar português. Não é isso? O que acontece? E onde é que eu estou querendo chegar com isso? Quando a palavra é disseminada, quando ela é distribuída, quando ela é diluída do púlpito, e as pessoas ficam ali apanhando moscas, não entendem nada, eu tenho que te alertar. Você está fugindo da pátria que o Senhor preparou para você. Você não está entendendo o idioma dos céus. Sabe como é que você aprende a falar a língua dos céus? Sabe como? Em oração ao Senhor, em dedicação ao Senhor, é entender as verdades do Senhor, é buscar de Deus. Irmãos, todos os dias nós ouvimos a mesma coisa. Não estamos mais no tempo de ficarmos esperando as coisas acontecerem. Eu estou alertando aqui através do Espírito Santo. Eu não sei se alguém aqui tem o hábito de basear a sua vida através de alguma figura pública porque é famoso, de dar valor ao que ele diz, esquecer o que eu digo só por causa da diferença de status. Irmãos, nós estamos aqui falando da palavra do Senhor, a recomendação de Deus para a sua vida nesta noite. Alerta, igreja, Jesus está voltando. Eu quero crer, eu creio nesta verdade, irmãos. Eu creio nesta verdade. Se não formos a última, talvez sejamos a penúltima geração que estamos convivendo ainda com um evangelho genuíno. Porque se a coisa continuar da forma que está, vai cumprir o que Jesus falou. No dia que ele vier, porventura, achará fé na terra?
As pessoas hoje estão seguindo por vista, estão andando por vista, estão querendo pegar aquilo que lhe traz prazer, que lhe traz satisfação. E eu estou falando aqui de uma cruz, onde alguém foi pregado, foi cravado nela, não devendo nada, não tendo nenhuma culpa, sendo inocente, apenas cumprindo uma missão, para que você novamente fosse colocado numa posição de comunhão com Deus. Qual é o valor que você tem dado a isso, querido? Adão foi expulso do jardim, perdeu a comunhão com Deus. Jesus foi pregado na cruz, restabeleceu esta comunhão. Você é livre para falar com o Pai, chamá-lo de Pai, amá-lo como Pai, servi-lo como filho, adorá-lo como um servo. Isso tem feito sentido para você? Não é triste? Às vezes a pessoa diz: olha, já faz um tempo que eu não vou no culto, eu vou dar uma chegada lá, senão daqui a pouco tem alguém aqui me visitando, e esse pessoal é chato, demora, quer café e quer bolo, não sei o quê. Então eu vou lá para ninguém vir atrás de mim, então eu vou lá. Uma vez por mês eu vou lá e as coisas acontecem. Irmãos, é dada a oportunidade para você voltar a ter comunhão com o Senhor. Os louvores aqui cantados são de Deus para a sua vida, para entrar em comunhão com Deus. Já falei isso aqui uma vez, o momento da oferta. Trata-se de uma doação em espécie, mas trata-se de você entregar o seu coração e dizer: Deus, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Eu quero oferecer ao Senhor a minha vida. O meu Deus está disposto a receber tudo. Diga para Ele: olha, Deus, eu quero oferecer ao Senhor a minha ansiedade. Sabe? Aquela coisa que não me abandona, eu ofereço. Porque Pedro 5:7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você está vendo que o evangelho é simples, irmãos? Não há que complicar, não há que sofrer, não há que... Jesus já sofreu. Isaías escreveu lá no capítulo 53, no 4, que ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe quem era esse Jesus? Isaías também escreveu Isaías no capítulo 9, ele escreveu algo tremendo. Bom, eu acho bonito demais esse texto. Olha, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso, Deus Forte, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Irmãos, maravilhas é em Jesus, não é em pregador famoso. Conselho é em Jesus, não é em figuras populares. Eternidade, aonde é? Jesus. Paz é aonde, irmãos? Esperança é aonde? Jesus. Sempre Jesus. Tudo em Jesus. Aí alguém ainda fala: mas ele morreu. Não, mas ele ressuscitou, você sabe disso. E como agravante, ele vai voltar. Isso ainda é mais interessante. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele ressuscitou, mas vai voltar. Irmãos, ele vem, escuta, Jesus vem, ele vai vir para nos arrebatar. É para morarmos com ele na glória. Entenda, querido, entenda que a chave para os céus é a cruz. A cruz incomoda. Por que a cruz incomoda? Você fica ali de braços abertos, sem atitudes. Muitas coisas na nossa vida seria diferente, irmãos, se nós entendêssemos chegar perante os pés do Senhor e dizer: Deus, já não tem mais para onde eu ir, eu já não tenho mais o que fazer, Deus. Sabe, humilhar sobre a potente mão de Deus. É preciso que a igreja volte aos primórdios. É preciso, irmãos, que você entenda que na cruz não foi pregado um qualquer, que na cruz foi pregado um Deus, o Filho de Deus. Se os judeus não quiseram aceitar o que eles viram ali, faça diferente, irmão. Aceite o que você entender da cruz.
Procura, mas eu não entendo nada. Procura então entender. Se depois dessa palavra você continuar sem entender, eu vou te explicar você como é que você faz para entender. Começa a orar, começa a buscar a presença de Deus, começa a levantar de madrugada, começa a levar o seu pensamento ao Senhor, começa a vivenciar a sua fé. Assim você vai entender. Assim você, quando alguém te perguntar o que você vê na cruz, você vai dizer: olha, eu vejo lá a chave para eu entrar nos céus. Ah, mas como a chave? É porque é com os braços abertos, é sem me defender de nada. Irmãos, porque durante a vida a gente está sempre sendo tentado a nos defender. Talvez você me veja aqui pregando, imagina, eu não sei se você imagina isso, mas eu quero supor que ninguém fala mal de mim, que ninguém inventa coisas a meu respeito, que ninguém me prejudica. Irmãos, é muito pelo contrário. Tanto a mim quanto a qualquer um outro pregador que vem aqui, os irmãos sabem do que eu estou falando. A luta, ela é sempre diferente. Mesmo os irmãos do louvor que ministram também na vida dos irmãos através do louvor, a luta, ela é sempre mais apertada, é sempre mais aguerrida, porque nós temos um inimigo que não brinca, ele não vai no banheiro, ele não dorme, e a liberdade que ele está tendo no momento é de nos tirar do propósito. Porque se um cristão já não é normal que ele viva sem nenhuma perseguição, imagina um cristão que faz alguma coisa na obra do Senhor. Aí então aqui alguma coisa tem que estar errada mesmo, não é isso? Então, irmãos, o que eu tinha para falar para os irmãos a respeito ali do slide, já até tiraram ali, é exatamente isso. Os judeus viram, não aceitaram. Aceite o que você vê na cruz. E a Bíblia diz o seguinte, que passado um tempo, os soldados, então, que haviam crucificado, irmãos, olha que situação, sabe, há muita forma de você chegar ao pé da cruz, há muita forma de você estar ao pé da cruz do Senhor. Note que ali estavam aqueles soldados e pensaram, mas, olha, esse moço tem umas roupas interessantes, ele está bem vestido, vamos fazer o seguinte, a gente vai rasgar isso aqui e vamos lançar sorte. Irmãos, eu garanto para você que se você fosse um soldado naquela época, talvez você não quisesse ter sido contemplado com a sorte para levar um pedaço daquela veste para sua casa. Sabe por quê, irmãos? Porque toda vez que você olhasse para aquele pedaço, ele estaria te condenando. Você participou de uma atrocidade. É aquele momento em que você tem sorte, mas não é sorte. Pensa nas pessoas chegando na casa de um daqueles soldados, dizendo, mas que pano é esse aí? Oh, é aquele que a gente crucificou lá, ó. Mas coube a você isso aí? Coube. Era sorte, eu tinha que trazer. Pensa, irmãos. Há muita forma de chegar a Jesus. Você pode chegar ao Senhor, contemplar a beleza, sabe? Porque conforme você vê Jesus na cruz, é conforme é a sua vida. Se aos seus olhos Jesus é um fracassado, a vida é sempre fracassada. Se aos seus olhos você olha para a cruz e vê um Cristo deprimido, você é uma pessoa que será constantemente deprimida. Se você olha para a cruz e vê um Cristo depressivo, né? As pessoas tentam fazer aquela imagem, porque hoje a religião, eles colocaram apenas o acróstico do latim, né? INRI lá, aquele negócio lá, que ninguém sabe nem o que é aquilo, e coloca lá um camarada magrelo, com a cabeça virada para baixo, e parece mais assustador, é mais assombroso, não dá nem para entender como as pessoas se prostram diante daquilo, uma imagem horrorosa. Mas quem olha para a imagem de Jesus daquele jeito, a vida dele é daquele jeito. Quem olha para Jesus como um fracassado lá na cruz, olha, ele fracassou. Ele falhou, ele não deu conta da missão. Quem vê Jesus assim na cruz, a vida reflete. Porque conforme o que você e eu vimos na cruz, assim, com certeza, absolutamente com certeza, é a nossa vida. Aqueles soldados viram ali uma execução, ficaram todos felizes quando as vestes foram repartidas, quando pegaram ali cada qual seu pedaço. Olha, eu dei sorte, mas ao longo da sua jornada, ao longo da sua vida, eles devem ter começado a pensar. Irmãos, pense a situação daqueles homens ali. Você tem que tornar essa cena viva na sua mente, para você começar a entender, porque apenas na frieza da letra, na frieza do texto, você não vai conseguir
contemplar e entender o que se passou ali naquele momento. Começa a pensar no pós, nos outros dias da vida daqueles soldados. Pensa lá o chefe, eu sei lá, qualquer um outro, quando chegou em casa, que foi conversar com a sua família, eles disseram: não, eu preguei um homem na cruz hoje. Não, pregamos 3 homens na cruz hoje. Pregou. 2 estavam lamentando. Mas que diferença tinha 2 entre os 2 e o outro que você diz: olha, ele ainda continuava abençoando a vida do homem. Ele foi diferente. Já devo ter pregado não sei quantos homens na cruz, mas esse, quando eu pregava, eu via que ele estava sofrendo a dor, mas mesmo assim o semblante dele não era assustador, ele transmitia paz. Alguma coisa havia nesse homem, alguma coisa chamava a atenção nesse homem, alguma coisa era diferente nesse homem. Pense quando aquele soldado, aí a túnica ela não foi repartida, alguém ficou com ela, lançou sorte, alguém levou aquela túnica para que ela não fosse partida. Ela era uma túnica de uma peça só. Irmãos, pensa que troféu mais macabro que alguém pode ter. Todos os dias a pessoa abre o seu guarda-roupa, olha para aquela peça lá e diz: o que eu fiz nesta minha vida? Mas, irmãos, Jesus foi para a cruz, não é para você ficar sofrendo de consciência, um problema com peso na consciência. Jesus foi na cruz para que você tenha o seu semblante alegre, viver na presença dele alegre. Nós não podemos estar na casa, lógico, alguns já, para vir alegre. Não podemos entrar, irmãos, na presença do Senhor como se fosse batizado num pote de vinagre, aquela cara azeda, carrancuda. Alguns de nós somos carrancudos por natureza, mas Jesus vai mudando essa natureza, viu? Eu sei, a minha vida Jesus mudou muita coisa, ele vai mudar mais, eu sei, mas ele é para mudar, porque nós temos que ter uma expressão alegre. Jesus não morreu na cruz para vivermos deprimidos, Jesus não morreu na cruz para vivermos com semblante caído, Jesus morreu na cruz para que fôssemos livres, vitoriosos. Sabe como anda um vitorioso? Cabeça erguida. Jesus não morreu na cruz, aquele sacrifício não foi para que você lamentasse a vida toda, irmão. Não é para ficarmos a vida lamentando. Como está a vida? Olha, vai indo. Olha, cada dia. E assim, assado. Como é que vai? Vai tudo bem. Como vai a nossa vida? Vai tudo bem. Mas por que vai bem? Eu fiquei sabendo que está... Não, isso aí é outro problema. Isso aí é um detalhe. O meu problema é que o meu olho está na cruz. Foi lá que um homem vitorioso morreu para que hoje eu tivesse uma vida transformada. Eu insisto, querido, não baseie a sua vida em filosofias, no que as figuras andam dizendo, nas novidades que andam inventando, criando e trazendo para dentro do Evangelho. Esforce por basear a sua vida naquilo que faz diferença. Sabe, não é necessário sair por aí participando de todos os possíveis e imagináveis congressos, não é necessário. Dentro do seu quarto, você estabelece um relacionamento íntimo, pessoal e de muita qualidade com o Senhor. Foi por isso que ele morreu na cruz, para te garantir essa vitória em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Você está entendendo a palavra? Você está recebendo o que Deus quer com você, irmãos? Olha, você tem que entender. Põe na sua mente, grava no seu coração. Olha, no dia 20 de junho de 2020, 2020, não é isso? O Senhor me chamou a atenção para que eu entendesse e enxergasse o que está na cruz. O Senhor me alertou que a minha vida é consequência do que eu vejo, de como eu vejo a cruz. Amém? E a gente vai conseguir ser mais alegre, a gente vai conseguir ser mais útil na obra do Senhor, a gente vai conseguir fazer mais, a gente vai conseguir fazer mais, a gente vai conseguir vencer as barreiras junto, a gente vai conseguir fazer a obra crescer junto, a gente vai deixar de lado, a gente vai rasgar do nosso dicionário um termo que traz muito prejuízo, que é o desistir. Foi falado hoje de manhã. Se alguma coisa não der certo e você desistir, é pior ainda.
Se deu errado, irmãos, é porque você está fazendo bem, mas com intenções erradas. Faz de novo, faz da forma certa, porque o Senhor agrada. O Senhor diz, Jesus diz, olha, quem colocar a mão no arado e olhar para trás não é digno. Olha para frente, olha para a cruz, olha para o que o Senhor quer fazer na sua vida. Irmãos, o Senhor te ama, independente do seu passado, do que você fez, do que você deixou de fazer. O que é importante é que na cruz do Calvário, o sangue dele foi vertido por você. Foi um preço muito alto, foi caro o que ele pagou por você. Foi caro, foi muito alto o preço. Ele era inocente. Pensa. Nós temos uma canção aqui que diz que eu quero conhecer o seu coração. Não é? Tem uma canção assim? Eu quero conhecer o seu coração. Mas o que é interessante é que talvez se a gente encontrarmos e tivermos esse acesso ao coração de Deus, a gente vai ver que ele está cheio de tristeza. Porque o homem que ele permitiu que o seu filho fosse cravado numa cruz por ele, o homem hoje tem a sua mente tem as suas prioridades hoje em outras coisas, tem a sua prioridade em entretenimentos, em outras em confortos, em coisas que não o conduz à presença do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, querido. Nós vamos de pé, vamos tirar um tempo, vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que nesta noite o Espírito Santo venha convencer os nossos corações, venha encher a nossa vida, venha trazer para o nosso entendimento que o que nós vemos na cruz é que vai determinar como é a nossa vida. Porque, irmãos, eu te garanto, você vai começar a olhar para a cruz, vai ser assustador, mas comece a aceitar essa verdade, comece a entender essas dificuldades para a sua vida, elas fazem parte da sua caminhada cristã, da sua jornada com o Senhor. Amém? Oremos ao Senhor, leve o seu pensamento ao Senhor, irmãos. Comece a dizer a Ele: Deus, eu até hoje não tenho entendido o valor da cruz. Eu não tenho entendido a imagem da cruz na minha vida. Eu tenho priorizado outras coisas. Confesse ao Senhor. Não é a mim, não é ao pastor Rogério, não é a nenhum outro irmão. Confesse a Deus. Confesse ao Senhor a sua necessidade. Deus, eu tenho sido negligente com a obra. Eu tenho sido negligente com a salvação. Diga para Deus: eu não acreditava na sua volta, mas hoje eu estou me convertendo. Eu passei a acreditar que o Senhor vai voltar. E eu quero estar preparado para subir com o Senhor. Eu quero fazer parte desse reino. Comece a confessar, irmãos. Com tua boca confessares, o Senhor está atento à sua oração. Comece a confessar ao Senhor. Comece a pedir que Ele tenha misericórdia. Envolva-se no culto. Bom, se você tem um problema na sua casa, que você veio para cá e aquilo ficou por resolver, eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus, já está resolvido. O anjo já passou, a bênção já foi distribuída, querido. Comece a consagrar o seu lar ao Senhor, comece a consagrar a sua família ao Senhor. Creia, irmãos, creia. Creia que o Senhor é bom, creia que a bondade do Senhor dura para sempre. Ore com fé, ore com intensidade. Não é necessário que você soe gota de sangue, porque Jesus já fez isso. Em Cristo você pode ser mais leve, pode ser mais livre. Basta apenas que você entenda, aceite o que você consegue ver na cruz. Aceita isso para a sua vida, irmão. Aceita. Peça ao Senhor, Ele é misericordioso para te abençoar. Deus eterno, santo e poderoso, neste momento, ó Deus, a tua igreja agora se encontra de pé diante do Senhor para pedir, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que teu Espírito Santo possa ser derramado sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada alma, Senhor. Deus, eu profetizo, ó Deus, que cada coração aqui, Senhor Deus, possa ser alcançado por esta verdade, que teu Espírito Santo possa convencer cada coração, cada vida, cada alma aqui presente desta verdade, Senhor. Que a partir de hoje a definição de cruz seja o mais real possível na vida de cada um dos teus filhos.
Meu Deus, em nome de Jesus, receba a oração da tua igreja, receba a oferta da tua igreja, receba a vida dos teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, visita cada lar aqui representado, Senhor. Nós, como ser humano, não conhecemos a situação de cada um, mas o Senhor sabe das angústias que ficaram para trás, o Senhor sabe, ó Deus, das dificuldades que ficaram para trás. Meu Deus, nós queremos no nome santo, no nome poderoso do Senhor, profetizar que cada família, cada casa aqui esteja escondida no esconderijo do Altíssimo, esteja, Deus, à sombra do Onipotente descansando, que não vale encantamento, nem peste que voe de dia, nem seta, Senhor Deus, nem mortandade que assole, Senhor Deus, não vale nada na vida do teu povo. Em nome de Jesus, que cada vida hoje seja livre, livre para te adorar, livre para te confessar, livre, Senhor Deus, para chegar a ti, gratos pela morte do Senhor na cruz do Calvário. Meu Deus, que cada vida aqui seja abençoada, cada vida saia daqui transformada, cheia do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia. Meu Deus, abençoa o lar de cada um, abençoa a semana de trabalho de cada um. Senhor Deus, aqueles que não têm um trabalho, que o Senhor Deus possa providenciar, que o Senhor possa entrar, ó Deus, com uma providência. Meu Deus, livra, Senhor Deus, livra os teus filhos dessa peste que tem assolado, Senhor Deus, o nosso país. Livra, Senhor Deus, cada vida, livra, Senhor Deus, cada familiar. Em nome de Jesus nós profetizamos, meu Pai. Em nome de Jesus nós nos submetemos à sua vontade, aceitando, ó Deus, que tudo que o Senhor tem para nós é bom, tudo que o Senhor tem para nós é fundamental para a nossa vivência. Em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos, agradecemos, certo que o Senhor abençoará o teu povo com paz, abençoará o teu povo, gravará essas palavras no coração de cada um, Senhor Deus, porque se não for pelo teu Espírito Santo, as nossas palavras são apenas discurso. Em nome de Jesus, ó Deus, fixa na mente, no coração, na vida de cada um dos teus filhos, essas palavras nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus.